amigos, muito bom dia a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire, nos proteja e nos envolva com a sua santa paz. É muito pouco provável que nas cenas felizes da nossa vida, quando tudo dá certo, quando nós convivemos bem com a nossa família, quando estamos em plena ascendência material e temos à nossa disposição todos os recursos que nós desejamos, é muito pouco provável que nós paremos o ritmo atribulado das nossas atividades para fazer uma reflexão íntima, uma reflexão profunda a respeito de qual a vontade de Deus ao nosso respeito. É muito mais recorrente que nós façamos esse questionamento quando a angústia nos toque. Mas perante as aflições, seja através do diagnóstico de uma enfermidade, através da desencarnação de um filho, que muitas vezes ficamos indignados e profundamente revoltados pela imensa dor que sentimos, quando nós comparamos a nossa dor com a aflição de um espírito puro que optou por divino amor sublime estar entre nós e ter sido completamente rechaçado, perseguido e ignorado pelas massas, a ponto de ter a cruz por destino, nós pensamos se de fato essas nossas aflições temporárias e pequenas são relevantes a ponto de nos causar tanta rebeldia e insubordinação. É por isso que essa pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Foi repetida muitas vezes e está na Bíblia por diversas personagens diferentes. Perguntar ao Senhor o que Ele quer que nós façamos é análogo a questionar qual a vontade de Deus ao nosso respeito. E será que nós estamos preparados para ouvir a resposta? Porque muitas vezes a resposta de Deus será nós continuarmos no cárcere no qual nós fomos colocados. Seja paralisados temporariamente em cima de uma cama, seja presos à convivência de pessoas que não nos inspiram amor, seja padecendo da miséria e da pobreza, necessitando da caridade e da misericórdia alheia para subsistir, seja passando por mágoas e ingratidões. Às vezes, este é um remédio amargo com a finalidade de ser esse aguilhão da consciência para que a gente mude o nosso comportamento, mude a nossa forma de ver a vida, para que a gente dê valor aos recursos que provavelmente outrora nós malbaratamos. Que queres que eu faça significa, Senhor, que queres que eu faça em meu próprio benefício? Porque em verdade a vontade de Deus sempre o é para que nós consigamos alcançar a nossa verdadeira felicidade. E nós, nessa sociedade individualista, que prega a indiferença, que mal se importa com o bem-estar do outro, se nós formos agir de acordo com o que essa sociedade nos prega, nós estaremos absolutamente contrários àquilo que é o ideal cristão. Porque o ideal cristão vê a felicidade justamente na renúncia, justamente na negação dos nossos próprios desejos, porque nós sempre teremos os recursos de que precisamos, mas nem sempre serão os recursos que nós merecemos, nem aqueles que nós desejamos. É por isso que ao perguntar, que queres que eu faça, na verdade nós estamos perguntando como nós podemos resolver os nossos problemas. Mas os nossos problemas precisam do nosso engajamento próprio. Muitos de nós sentimos um peso muito grande sobre as nossas costas e decidimos ou pretendemos nos livrar disso que nos incomoda. Mas será que nos livrar dessa cruz pesada efetivamente vai nos causar a reflexão necessária para que nos sintamos felizes? Ou será que é melhor arrastar e abraçar, acolher essa cruz com o objetivo de reflexionar sobre as nossas atitudes? Porque não adianta chamar Senhor, Senhor e não fazer a vontade do Pai. Muitos de nós até perguntamos, Senhor,
o que queres que eu faça? Mas quando o Pai nos responde, nós não aceitamos a resposta. Os desígnios de Deus são insondáveis e muitas vezes eles não vêm numa forma do manjar celeste. Às vezes a resposta que o Senhor tem para nos dar é uma resposta difícil de ser digerida. Nem sempre nós compreenderemos de pronto a resposta que vem do alto, mas saibamos, é sempre uma resposta perfeita. Por isso, meus amigos, uma das primeiras ocorrências sobre esta pergunta foi Maria. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela nem precisou fazer a pergunta sobre Senhor, o que queres que eu faça? Nas vésperas dela ficar grávida, ela recebeu uma visita um tanto quanto inesperada. O anjo dos céus apareceu para Maria, dizendo: Maria, do teu ventre nascerá o próprio Messias. O Espírito Santo recairá sobre vós e você será mãe daquele a que chamará Jesus. Em nenhum momento Maria questionou sobre por que foi ela escolhida, sobre quais condições ela teria para gerar ou para ter a criança. Ela simplesmente entregou-se à vontade divina, dizendo: eu sou a serva do Senhor, faça-se, portanto, em mim, segundo a tua palavra. Nem sempre nós precisaremos perguntar o que o Senhor quer que nós façamos. Às vezes, nem precisa da pergunta, está claro diante de nós. Quando nós renascemos com uma família difícil, quando nós temos um filho e criamos ele com todo o amor e carinho, e ele nos responde com a ingratidão, aí está a resposta do Senhor sobre o que Ele quer que a gente faça. Ele quer que, não obstante a ingratidão e a mágoa todos os dias, na convivência próxima com aquele filho, nós amemos acima de tudo. Quando nós temos as dificuldades materiais, laboramos arduamente para conseguir o nosso próprio sustento, e mesmo assim precisamos mendigar por uma migalha de pão, vivendo sempre em dificuldade, aí está a resposta do Senhor, sem que necessariamente nós precisemos fazer a pergunta sobre o que Ele quer que nós façamos, que nós sirvamos, que nós trabalhemos infatigavelmente, mesmo que o mundo não nos dê a resposta que nós almejamos. Mas essa pergunta está na Bíblia não apenas no Novo Testamento. Desde o Velho Testamento, essa pergunta é endereçada ao Pai: o que queres que eu faça? O profeta Elias, cuja história está contada no primeiro e no segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, era caracterizado por ser um homem de muita fé, que tinha uma confiança irrestrita em Deus. E havia um jovem muito laborioso, que era pastor de ovelhas, chamado Eliseu, que seria o continuador deste serviço iniciado por Elias. Num determinado momento da sua vida, Elias foi arrebatado aos céus, através de um carro de fogo que o Senhor lhe endereçou. Mas antes de ser levado, Elias vira-se para Eliseu e lhe pergunta: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja arrebatado da sua presença. Naquele momento, Eliseu tinha o poder nas mãos para pedir ao profeta aquilo que ele mais quisesse. E se nós estivéssemos no lugar de Eliseu, o que será que nós pediríamos? Dito de outra forma, se, como Jesus diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, o que nós estamos passando o nosso tempo e investindo as nossas energias em alcançar? O que nós não passamos um dia sequer da nossa vida sem pensar e sem perseguir? Qual é o nosso maior sonho? Qual é o nosso maior desejo? De sermos ricos? De sermos felizes no nosso casamento? De termos filhos bem formados e que sejam cidadãos de bem? De que não haja nenhuma miséria sobre a terra? De que os homens despertem, enfim, para a realidade espiritual? Qual é o nosso desejo?
Naquele momento, Eliseu soube bem escolher, mas nem sempre nós sabemos. Às vezes, os nossos desejos são desejos mesquinhos, são desejos infantis, são desejos que veem apenas a realidade presente. Mas se nós cremos na imortalidade da alma, se nós cremos na espiritualidade, nós sabemos que não somos apenas este corpo. Nós somos espíritos imortais que temos diversas vivências. Encarnações são solidárias, de forma que as nossas aflições, quando não têm causa na vida presente, inevitavelmente terão causa em vidas pregressas. E é por isso que nós colhemos aquilo que plantamos. E se queremos colher frutos mais saborosos no futuro, é muito simples. Agora, no tempo azado, no tempo presente, nós podemos investir as nossas energias, a nossa saúde, como diz Jesus, nós podemos aproveitar enquanto é dia para trabalhar, para produzir e semear, para proporcionar a colheita que nós queremos de acordo com as nossas necessidades. E naquele momento, podendo Eliseu ter pedido tudo, pedido uma fortuna, pedido uma vida longa, pedido uma família feliz, ele pede simplesmente: Elias, eu quero que o Espírito Santo recaia sobre a minha cabeça, para que eu tenha tantos poderes como você tem, que foi conferido por Deus, para que eu possa fazer a caridade, para que eu leve o bem a tantas pessoas quantas estiverem necessitadas no meu caminho. Será que nós temos a mesma compreensão da vida como Eliseu tinha? Será que nós estamos conscientes do nosso papel nessa nossa atual existência? Estamos conscientes da nossa missão de cuidar do nosso próprio aperfeiçoamento, porque ninguém evoluirá por nós? Por mais que estejamos reencarnados junto aos nossos afetos, por mais que nós amemos profundamente outra pessoa, ainda que seja o nosso filho, ainda que sejam os nossos pais, ainda que sejam os nossos cônjuges, nós não somos os responsáveis pela felicidade e pela evolução de ninguém. Então a nossa primeira missão é para conosco, olhar para as nossas necessidades e nos atender, acolher as nossas imperfeições, sabendo que tudo que nós decidimos foi de acordo com o nosso discernimento, com o grau de maturidade espiritual e moral que desenvolvemos até então, que nós, portanto, somos os artífices da nossa própria felicidade ou do nosso infortúnio. Saber que nós temos uma missão dentro da nossa família, exatamente onde nós fomos colocados. E embora a sociedade atual diga que se nós temos uma família tóxica, nós podemos nos livrar deles, nós precisamos refletir que o dom da vida foi conferido por Deus e que Deus não erra de interesse. Portanto, nenhum de nós está colocado no lugar em que não possa servir. Nós sempre poderemos servir. Mesmo presos numa cama, mesmo paralisados sobre uma cadeira de rodas, mesmo sem poder falar, sem poder ouvir, nós ainda temos preservada a nossa consciência. Evoluiremos, portanto, sempre. Temos um papel na nossa sociedade, através do exercício da nossa profissão, através da participação de grupos de fraternidade e solidariedade, independente da religião. Nós sempre poderemos ser úteis. Portanto, meus amigos, perguntar ao Senhor o que Ele quer que nós façamos é entender e conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas potencialidades, as nossas necessidades de aperfeiçoamento e abraçar todas as provas, mesmo as mais dolorosas, que Ele colocar no nosso caminho. Jesus, já no Novo Testamento, também fez esta pergunta. Quando ele estava na companhia daquele que queria ser curado, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Veja bem, Jesus, o Espírito puro que esteve entre nós, aquele de maior evolução espiritual que já conviveu conosco, que passou por todos os processos humanos e que representa o Filho do Homem,
o ideal de perfeição que nós procuramos alcançar, com certeza sabia, como sabe até hoje, quais são as nossas necessidades. Jesus, de acordo com o que Kardec coloca em A Gênese, que funcionava como o próprio médium de Deus, refletindo no seu espírito a plena vontade do Pai, com certeza poderia imaginar que, mediante um cego, talvez o seu maior desejo seria o de ver. Mediante um paralítico, o seu maior desejo seria o de andar. Mediante um leproso, o seu maior desejo seria o de renovar as suas carnes para ser novamente saudável. Então, por que Jesus fazia esta pergunta? Porque nem todo doente deseja a cura, por mais paradoxal que isso possa parecer. Às vezes o que nós queremos é nos livrar do incômodo, das consequências que a doença nos causa. O que a gente quer é se livrar da dor que a enfermidade nos propicia, mas muitas vezes é essa dor que nos faz refletir sobre esses verdadeiros valores da nossa existência. Jesus perguntava, porque nem todo mundo que faz a pergunta efetivamente quer ouvir a resposta. Às vezes o que nós queremos é dar ordens a Deus. O que nós queremos é reclamar, falar de como tem sido difícil a nossa vida e de como nós somos bons em ajudar os outros, em nos compadecer aos semelhantes, de como nós somos pobres coitados por receber essas aflições. Mais uma vez recordemos o exemplo inesquecível de Jesus na cruz, que sem um pecado sequer, sem uma falta digna que lhe pudesse ser imputada, foi crucificado através de uma sentença completamente injusta por conta do orgulho e da vaidade dos homens, e mesmo assim ele se submeteu a todo esse martírio. Se a Jesus foi destinado a uma cruz infamante, o que não pode ser destinado a nós, meus amigos? Se ele, sem merecer, tudo suportou, nós que colecionamos os nossos pequenos delitos, as nossas imperfeições ao longo dos tempos, por que nós estamos tão enfadados e reclamando tanto pela dor que visa nos educar e não nos martirizar? É por isso que Jesus perguntava. E, levando o ser à reflexão, fazia com que ele reavaliasse sobre o que verdadeiramente tinha valor para a sua vida, o que efetivamente ele gostaria que o Senhor lhe fizesse. Mediante os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Jesus também perguntou: o que queres que eu faça? João e Tiago, na época, discípulos e apóstolos de Jesus, disseram a Jesus: nós queremos que vós nos conceda a tua glória, a fim de que possamos nos sentar à tua direita e à tua esquerda. João e Tiago eram discípulos fiéis do Cristo. Seguiam o Cristo por verdadeiramente terem identificação com a sua mensagem, mas queriam também a glória depois de passar pelas aflições. E o que Jesus responde a eles é o seguinte: vocês não sabem o que estão pedindo, porque para receber a glória é necessário também sorver o cálice de amargura. E será que quando nós pedimos ao Pai a glória, a misericórdia, a cura, nós estamos preparados para suportar as aflições e a amargura de padecer o status de sermos filhos de Deus? Lembremos do que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando fordes perseguidos por amor ao meu nome. Será que nós estamos preparados para isso? Preparados para sofrer o escárnio daqueles que não vão nos compreender? Preparados para permanecer ao lado dos nossos familiares, que muitas vezes apresentam obstáculos para a nossa própria felicidade? Que muitas vezes se regozijam pelas coisas de errado que dão na nossa vida? Será que nós estamos preparados para amar aqueles que nos prejudicam? Aqueles que nos martirizam e que nos magoam? Porque essa é a proposta do Cristo: amar a todos,
independente de quem sejam, independente do que façam, independente do que digam em relação a nós. Porque aqueles que nos fazem o mal não são efetivamente maus. Nenhum de nós é essencialmente mau. A nossa centelha é essencial. Nós somos formados de partículas de Deus. A nossa essência é divina. E se assim o é, Deus não pode ser mau, nem pode ser ruim. O que acontece é que muitas vezes a nossa visão está obliterada por um véu de ignorância que nos impede de ver a realidade da vida. E é justamente perguntando ao Senhor o que Ele quer que nós façamos, que essa cortina vai sendo desvanecida e que a realidade vai sendo apresentada às nossas próprias vistas. Mas sem sombra de dúvida, talvez a passagem mais conhecida sobre essa frase, Senhor, o que queres que eu faça, seja a de Saulo de Tarso, às portas da estrada de Damasco. E para entender esse contexto, nós precisamos entender quem era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era hebreu, natural da tribo de Israel, de Benjamim, portanto, um autêntico filho de Israel. Saulo de Tarso era natural de Tarso, uma cidade da região da Cilícia, e era filho de um homem rico que costumava ser tecelão e que tinha prosperado muito. Ele passou toda a sua juventude em Jerusalém, aprendendo junto com os rabinos do templo, em especial um discípulo de Hilel, chamado Gamaliel. Saulo de Tarso, portanto, no auge dos seus 30 anos, era um conhecido doutor da lei, que tinha uma oratória invejável e que era ovacionado pelas massas. Saulo de Tarso era um futuro rabino, e naquela época os rabinos eram o mais alto posto da autoridade religiosa e política de Jerusalém. Portanto, Saulo de Tarso era alguém que tinha o poder nas mãos. Não obstante, ele era uma pessoa profundamente orgulhosa, que olhava apenas para os seus irmãos de raça e era incapaz de se sensibilizar para os caídos no chão se não pertencessem à mesma casta que a sua. Será que nós somos parecidos com Saulo de Tarso? Será que o nosso grau de compaixão pelas criaturas apenas se dá quando nós nos colocamos no mesmo nível que elas? Será que se nós tivéssemos algum grau de poder e de riqueza nas mãos, teríamos a mesma compaixão? É de se pensar. Não obstante tanto poder, Saulo de Tarso tinha um grande vazio existencial, a ponto de ter sido o maior assassino do cristianismo primitivo, perseguidor de cristãos, até que num desses reveses que a vida nos coloca, porque a vida é cheia de pequenas artimanhas justamente para nos fazer refletir sobre as nossas existências. Ao atravessar o deserto e chegar às portas da cidade de Damasco, ele fica cego por estar na presença de uma luz. Era uma luz mais forte que o sol. Era uma estrela de excelentíssima grandeza. Era a figura do próprio Cristo que, compadecido pela cegueira de Saulo de Tarso, uma cegueira espiritual, aparece para ele. E vai estar em Atos, capítulo 9, versículo 6. Saulo, tremendo, atônito, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? No auge do seu desespero, Saulo de Tarso seria capaz de fazer qualquer coisa para se redimir de todos os seus equívocos. E o Senhor lhe disse: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nem sempre, mediante a nossa pergunta, nós teremos uma resposta imediata. Às vezes o Senhor precisará nos dar um tempo a fim de que seja revelada a verdade, porque nós não suportaríamos. Pense num cego que volta a ver. A claridade para os seus olhos tem que ser direcionada com uma intensidade gradual.
primeiro um pequeno facho de luz e em seguida essa luz seja intensificada a pouco e pouco, porque senão isso agride as suas vistas. Assim também se dá conosco, mediante a nossa cegueira espiritual. A cegueira espiritual de Saulo de Tarso era tanta que talvez ele não suportaria a verdade e tudo que estava destinado para o seu futuro de redenção. Também tem uma outra questão, a lição da fraternidade, do amor aos semelhantes, que Saulo de Tarso precisava aprender e que muitos de nós ainda precisamos, só se ensina na prática. Portanto, não seria através de um discurso do Cristo que isso convenceria Saulo. Ele precisaria aprender pelos próprios pés. E é assim que muitas vezes ocorre conosco, meus amigos. Através das experiências e das provas difíceis que a vida nos apresenta, é que a resposta de Deus, no tempo de Deus, que é muito diferente do nosso tempo apressado e imediatista, é que se revela. E vai dizer Emmanuel na obra Paulo e Estevão, aquela alma resoluta, Saulo de Tarso, humilhado e ferido, dava mostras da sua nobreza e da sua lealdade. Saulo não escolhe tarefas para servir ao Senhor, pergunta ao Senhor o que Ele quer que Ele faça. E será que nós escolhemos as nossas tarefas? Reflitamos. Sou gentil desde que eu conviva com aqueles que eu tenha afinidade. Se eu sou colocada entre pessoas com as quais eu não tenho afinidade, pessoas que eu detesto, pessoas que me causam repugnância, eu já não sou mais gentil. Sou mal educada, ajo de uma forma um tanto quanto intempestiva. É isso que Deus quer ao nosso respeito? Trabalho em equipe desde que a minha opinião sempre prevaleça. É assim que nós vamos agir em fraternidade, com solidariedade uns com os outros? Nós fomos colocados nesse planeta de provas e expiações todos juntos. A sociedade é uma lei escrita em O Livro dos Espíritos na terceira parte. Isso significa que nenhum de nós está aqui para viver sozinhos. Nós precisamos do auxílio e do concurso uns dos outros. E é por isso que nós temos que aprender a lição do perdão. Porque não há ninguém numa convivência e num relacionamento com o outro que não seja magoado. Nós magoamos todos os dias as outras pessoas com as quais convivemos. E somos perdoados muitas vezes sem que tenhamos consciência dos nossos equívocos. Deus perdoa as nossas imperfeições. E será que nós estamos preparados também para entender que nem sempre aquele que me agride o quis, que às vezes ele foi motivado por uma ignorância e sequer percebeu que uma ação sua nos causou contrariedade e reprovação? Ajudo desde que eu seja reconhecido. Será que nós estamos preparados para ajudar sem ter o reconhecimento daquele em relação ao qual nós prestamos nosso auxílio? Será que nós estamos observando que no ato de ajudar o outro, somos nós os verdadeiros auxiliados? Porque nesse intercâmbio divino entre a espiritualidade superior e aquele que está necessitado de amparo, somos nós o canal através do qual a espiritualidade estabelece a sua cura. Então, o benefício que provê do alto passa primeiro por nós. Somos, então, os maiores beneficiados. Então, meus amigos, refletindo sobre isso, nós pensamos que precisamos nos entregar à vontade divina, mas isso nem sempre será fácil. Para isso, para ouvir qual a vontade de Deus ao nosso respeito, nós precisamos passar pelo degrau mais básico, aquele primeiro degrau, a primeira bem-aventurança
Isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Para ouvir a voz de Deus e para entender a resposta à nossa pergunta, nós precisamos primeiro da humildade. Reconhecer que, de fato, nós somos necessitados da misericórdia divina e de todo o amparo uns em relação aos outros. Nós observamos a cegueira de Saulo, aquela cegueira que ele teve ali no meio do deserto. Nós vemos que muitas vezes aquela é a nossa cegueira, que muitas vezes a cegueira dos olhos físicos abrem a nossa visão para a nossa realidade interior, porque é quando a gente olha para fora, sonha, mas quando olhamos para dentro, despertamos, como dizia Carl Gustav Jung. Muitas vezes os nossos olhos nos fazem contemplar as belezas da vida, as belezas naturais, os milagres da vida, a diversidade de cores, mas esquecemos da nossa realidade íntima. Para analisar a nossa realidade íntima é preciso voltar os olhos não para fora, mas para dentro. Quando os nossos olhos estão direcionados para fora, às vezes esquecemos de olhar para os nossos defeitos e enxergamos o defeito do outro. Fazemos juízo de valor sobre os comportamentos alheios, como se nós tivéssemos um instrumento capaz de medir a moralidade alheia. Esse instrumento ainda não foi desenvolvido. Nenhum de nós podemos inferir, com base no comportamento dos outros, quais são as suas intenções. Até o Cristo, que tinha uma profunda angústia psicológica e conseguia analisar o interior psíquico das criaturas, não fazia esse tipo de análise, a não ser quando fosse essencialmente necessário, para que cada um de nós tenhamos a liberdade e o dever de fazer essa análise nossa, porque essa é a nossa primeira missão. Paulo de Tarso, muitos anos mais tarde, soube entender por que o Cristo pediu que ele entrasse na cidade e ali lhe fosse revelada a sua vontade ao seu respeito. Para Paulo, foram reservadas muitas lutas. Ele foi humilhado, apedrejado, preso, açoitado, rejeitado pelas massas. Ele foi perseguido pelos seus irmãos de raça, em relação aos quais ele tinha tanto amor. Ele soube, portanto, aprender a lição necessária para a sua própria evolução. E numa dessas circunstâncias, quando ele estava fazendo uma pregação em Filipos, junto com o seu fiel escudeiro Silas, depois de ter sido apedrejado em praça pública e de ter recebido flagelações, de ter o seu corpo quase em carne viva, dentro do cárcere, ele não conseguia dormir. A dor era tanta que a única coisa que ele podia fazer naquele momento era endereçar uma oração ao alto. E assim, ele uniu-se a Silas e começou a orar em voz alta. Pense na cena. Dentro de uma prisão, numa penitenciária vulgar, ele começa a fazer uma oração em voz alta. E dali a pouco, ele percebe que os outros presos nas outras celas estavam acompanhando a oração dele. É porque quando a gente vem a ver alguém que cometeu um delito, a gente pensa no mal que essa pessoa cometeu, mas não pensa nas possíveis motivações que o levaram àquela atitude deslocada. Por trás de uma atitude desequilibrada, muitas vezes há uma dor e uma necessidade de amor muito grande. Porque aquele que fala a linguagem da violência o faz não porque seja ruim, mas porque não aprendeu uma linguagem melhor. E naquele momento Saulo dava o exemplo de uma linguagem de amor. E por isso, eles começaram a acompanhar Saulo e Silas na oração. E durante essa oração, Saulo, ao lembrar da passagem de Jesus com os seus apóstolos, quando Jesus acalma as tempestades, lembram dessa passagem?
Jesus estava num barco junto com os seus discípulos, atravessando o mar de Genezaré. Lá pelas tantas, o mar começa a ficar revolto, ondas altas, o céu se fecha e uma tempestade começa. Jesus, numa atitude pouco comum, recolhe-se dentro do barco e dorme, dando um profundo ensinamento para os seus apóstolos. Os apóstolos sozinhos, mediante as ondas revoltas e a tempestade, ficam desesperados. E aí nós perguntamos, onde é que está a fé? Quando o tempo está claro, quando as águas estão mansas, eu tenho fé. Quando o tempo fecha e as ondas ficam revoltas, eu perco a minha fé? Para que nos serve efetivamente a nossa fé? Para os momentos tranquilos e pacíficos ou para os momentos de aflição? É nos momentos de aflição que a nossa fé se revela, que essa confiança irrestrita a Deus é efetivamente provada. E era isso que Jesus queria provar naquele momento, dormindo. Os seus apóstolos desesperados então tentam acordá-lo. Senhor, acorda, faze alguma coisa, senão nós todos morreremos afogados em meio do mar. E então o Cristo faz uma admoestação. Homens de pouca fé, por que temeste? Ergue os braços e dá uma ordem para que as tempestades se acalmem. Dali a poucos instantes, a tempestade se desvanece e as águas turbulentas voltam a ser calmas, a ponto de Pedro dizer: mas que homem é esse, que até as tempestades e os mares caudalosos se acalmam com a sua presença? Este é Jesus. Se Jesus é capaz de efetuar curas a cegos, leprosos, paralíticos, se Jesus é capaz de acalmar as tempestades e acalmar as águas turbulentas da nossa vida, por que nós tememos as aflições? Ele vê as nossas necessidades, Ele vê cada uma das nossas aflições e dores, mas essas dores muitas vezes é o remédio e o artifício pedagógico que o alto utiliza para nos educar, para educar os nossos sentimentos e para fortalecer a nossa fé. Então, enquanto Saulo se lembrava dessa passagem, ele observa um fenômeno atípico. As celas da prisão que estavam trancadas começam a se abrir como num milagre, e os presos começam a ser liberados das suas celas para orarem juntos com Saulo. Naquele momento, o carcereiro se preocupa. Ao ver aquela cena de que todas as celas foram abertas por uma força quase sobrenatural, mágica, ele tende ao suicídio. E Saulo, segurando nas mãos dele, de nome Lucano, diz: Lucano, não faze isso. Nenhum de nós sairá da prisão, porque nós sabemos que temos débitos a serem reparados e cumpridos perante a lei. Nós ficaremos aqui orando. E naquele ínterim, o carcereiro se converte à fé cristã e pergunta a Saulo: Senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E Saulo lhe responde: creia em Deus. E será que efetivamente nós cremos em Deus? O que é que nos faz acreditar em Deus? São os milagres que Ele opera na nossa vida? Ou nós cremos em Deus também pelas provas que Ele coloca? Será que através dessa oportunidade de existir na nossa atual vida, nós cremos na existência de Deus? Através dos livramentos que nem sempre a gente percebe e que quase nunca a gente não agradece? Creiamos, meus amigos, que Deus está à frente dos nossos destinos e governa o nosso planeta. Portanto, o convite é que nós possamos nos render à realidade, que nós possamos abraçar a dor que é uma mestra, que nós não nos entreguemos ao desânimo, que não fujamos pela porta falsa do suicídio. Recordemos Saulo, quando ele cai em si, cego, e vê Jesus,
ele se arrepende amargamente de tudo que ele fez. Mas ao invés de alimentar um sentimento de culpa e de tentar aniquilar a própria vida, ele converte toda a sua energia para servir aquele Senhor que agora aparecia no seu caminho. Com todo o amor que ele depositava na lei de Moisés, agora ele convertia e direcionava para a lei do Cristo. Sempre teremos aquilo que precisamos para evoluir. Nem sempre aquilo que merecemos. Às vezes o que merecemos é bem menos daquilo que temos. Mas como Deus é todo poder e toda bondade, Ele não raras vezes nos confere com os recursos necessários para o nosso aperfeiçoamento, ainda que não mereçamos, porque Deus vê os nossos potenciais. É como se Deus olhasse para nós, uma simples semente, e já visse essa semente plantada na terra, dando frutos saborosos. Deus acredita a capacidade de um dia nos tornarmos perfeitos. Se Ele, que tudo sabe, acredita em nós, por que é que nós ainda duvidamos das nossas capacidades? Por que nós subestimamos a nossa capacidade de suportar os desafios que aparecem na nossa vida? Por que a gente se sente tão pequeno, sendo que somos todos filhos de Deus? O que é que o Pai não poderá fazer por nós? Confiemos, meus amigos, na bondade divina e também no nosso poder de sermos cada vez melhores. São Francisco de Assis, na cidade de São Damião, depois de largar toda a sua vida de opulência e de riqueza, volta-se em oração a Deus e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe responde: Francisco, restaura a minha igreja que está em ruínas. Francisco era um coração purificado, era alguém que amava a Deus acima de todas as coisas e que converteu a sua vida inteira no esquecimento completo de si mesmo para fazer todo o bem que podia, mas ele não entendeu muito bem aquilo que o Senhor lhe disse, entendendo que para reconstruir a igreja seria a igreja de pedra. Então Francisco começa a coletar todas as pedras que existiam ali nas cercanias da cidade de São Damião para erigir uma edificação terrena. Mas na verdade o que o Senhor queria dizer é que, com base nos conceitos e na prática da solidariedade e da fraternidade, São Francisco reestabelecesse estes ensinamentos de amor que um dia o Cristo deixou entre nós. Isso para nós dá uma lição muito interessante. Por mais que nós queiramos, nem sempre nós entenderemos o que Deus nos responde. Às vezes é necessário esperar o tempo para que o Senhor assim nos revele. E aí até esse momento nós poderíamos nos perguntar: o que não teria acontecido a Judas se ele tivesse perguntado: Senhor, o que queres que eu faça? Será que efetivamente ele teria cometido suicídio? Será que efetivamente ele teria vendido a liberdade do Cristo por 30 moedas? O que teria acontecido a Pilatos se, quando o Cristo lhe foi apresentado pelos judeus a fim de que ele o crucificasse, o que teria acontecido a ele, o governador de Roma, se ele tivesse perguntado: Rei dos judeus, o que queres que eu faça? Por isso, meus amigos, vamos agora nós perguntar, cada um de nós intimamente: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu faço com esse desânimo que me abate? Com esse desânimo que rouba a minha felicidade? Com esse sentimento de melancolia injustificável que às vezes me abraça e me envolve, mesmo eu querendo me livrar dessa tristeza que se abate sobre a minha vida? Talvez o Senhor responderia: espera mais um pouco, tende esperança na vida futura, saiba que todos os sacrifícios que você faz, agora o Senhor vê e proporcionará o benefício respectivo
proporcional a cada sacrifício que nós fazemos. O que eu faço com essa tristeza que não passa? O que eu faço com esse sentimento, muitas vezes, de dar cabo à nossa própria vida, de não querer mais viver? Viver para quê? Numa sociedade em que graça a violência, em que pais se viram contra filhos, em que filhos assassinam os seus próprios pais, em que crianças deixam a vida através de motivos tão pequenos, de balas perdidas. O que eu faço com essa tristeza que se abate sobre nós? Talvez o Senhor responderia: renova as suas expectativas, muda a forma de ver a vida, porque ao lado da violência também há muita fraternidade sendo feita. Ao lado de todas essas coisas negativas, a transição planetária também está ocorrendo. Ao lado da dor, há a consolação, há o lenitivo, para que nós possamos recobrar as nossas forças e seguir adiante. E o que eu faço, Senhor, quando eu me sentir sozinho? Quando ninguém me inspirar amor? Quando eu desejar do fundo da minha alma fazer ou refazer a minha vida ao lado de alguém, constituir a minha própria família, mas não conseguir? Talvez o Senhor nos responderia: quando se sentires sozinho, serve, meu filho, porque aquele que é solidário nunca se sente solitário. A nossa humanidade, todos os nossos irmãos estão do lado de fora, necessitando das pequenas migalhas de amor que nós podemos depositar nas suas mãos. Todas as vezes que nós olhamos para a dor do outro, nós esquecemos da nossa. O Espiritismo matou a solidão. Nós sabemos que nenhum de nós estamos sozinhos, por mais que os nossos olhos materiais não consigam detectar nenhuma presença ao nosso lado. A nossa família espiritual nos segue, nem que seja de longe. O nosso anjo de guarda, os nossos mentores espirituais estão o tempo inteiro ao nosso lado. Às vezes, somos nós que não percebemos ou que não queremos a presença deles. Mas no momento em que endereçamos uma oração, que elevamos o nosso pensamento, que renovamos as nossas atitudes, que agimos com um comportamento em prol do bem, ele aparece ao nosso lado e nos incentiva a continuar. Mas o que é que a gente faz quando a gente sentir medo? Quando, não obstante toda a nossa fé e todos os motivos para acreditar, nós sentirmos medo de não dar certo, medo de não sermos bons o suficiente, talvez o Senhor nos dissesse: confia, meu filho, porque eu estou ao nosso lado. Nós não rezamos o Pai Nosso? Pai Nosso, se o Pai é nosso, é meu e de vocês também. Se o nosso Pai é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, se Ele tudo pode, do que nós temos medo? Se nós nos sentimos filhos de Deus, nós tememos o quê? Se o nosso Pai tudo pode. Nós dizemos no Pai Nosso: que seja feita a vossa vontade, Senhor. Mas será que nós estamos preparados efetivamente para a vontade do Pai ao nosso respeito? Emmanuel tem uma mensagem intitulada Em Nossa Marcha, que ele vai dizer assim: lembremos-nos de que por vezes nós perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Mas quando nós somos presos desses infortúnios materiais, ficamos desesperados. O recurso sempre chega no tempo certo. Às vezes somos nós que não temos paciência para esperar. Emmanuel vai dizer também: às vezes nós somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retomar os autênticos laços divinos. A nossa família não é apenas aqueles com os quais estamos presos por laços consanguíneos. A nossa família é toda a humanidade. Onde houver um irmão nosso necessitado do nosso auxílio e do nosso amparo, ali estará a nossa família. Recordemos mais uma vez Jesus, quando ele estava em meio à multidão,
cercado pelos seus apóstolos, a sua mãe lhe aparece, junto com os seus irmãos. E um dos apóstolos diz: Senhor, a sua mãe aí está, junto com os seus irmãos. Mas naquele momento, Jesus estava voltado para os seus irmãos em humanidade. E então ele pergunta, a sua moral estranha: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ainda que estejamos sozinhos no mundo, que a nossa mãe, que o nosso pai já tenham retornado para o mundo espiritual, que nós não tenhamos irmãos, ou que estes também tenham se apartado de nós, nós temos todos esses irmãos em humanidade para fazer parte dessa fraternidade. Há épocas em que as feridas do corpo, vai dizer Emmanuel, são chamadas a curar as chagas da alma. Às vezes a doença que nós tanto recusamos é o remédio e a cura para os nossos espíritos. Porque através dessa enfermidade, esse aguilhão da dor nos faz refletir para aquilo que verdadeiramente importa. Então nós depositamos menos importância às coisas do mundo material que passam e colocamos importância maior àquelas coisas eternas que provêm de Deus. Há situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Muitas vezes, em existências anteriores, nós recebemos recursos que malbaratamos, desperdiçamos. E agora, precisamos passar pela experiência de não ter esses recursos para aprender a dar valor. Não é assim que acontece? Mesmo entre os nossos relacionamentos, quando temos ao nosso lado um companheiro fiel e leal, nem sempre damos valor. Mas quando esse companheiro se afasta de nós, seja através da morte ou por uma ação deliberada dele mesmo, nós sentimos falta daquele que tanto bem nos fazia. Portanto, meus amigos, saibamos servir, ainda que não consigamos optar por uma condição melhor. Saibamos entender que Deus sempre opera a sua santa vontade, nem sempre da melhor forma como nós gostaríamos. E para o final, recordemos Jesus. Jesus, ao vir para a terra, escolheu estar conosco, mesmo sabendo do cálice amargo que ele sorveria. Quando Jesus estava na cruz, o soldado romano pegou uma estopa e embebeu em vinagre e levou essa estopa próxima à boca do Cristo quando ele amargava uma grande sede. Nem por isso Cristo deixou de amar aquele soldado. O Cristo permaneceu de braços abertos desde o momento em que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo numa manjedoura simples, podendo ter escolhido os berços mais luxuosos que ele quisesse. Ele veio ao mundo num lugar destinado ao recolhimento e ao repouso de animais, como a dizer que nós não estamos separados da natureza, que precisamos refletir sobre os recursos que o alto nos dá para que possamos progredir moralmente e também efetivar o progresso material. Jesus permaneceu ao nosso lado, mesmo que não tivesse sido compreendido, e permanece conosco até hoje, porque Jesus nunca se apartou de nós, mas agora somos nós que precisamos ascender até Ele. Que possamos cada um intimamente perguntar, mediante tanta coisa que Ele fez ao nosso respeito, mediante todo o seu sacrifício, toda essa obra de amor que Ele legou para nós, qual a nossa pequena parte? O que nós podemos fazer do nosso lugar ínfimo, de pequenos servos, de servos humílimos, para reconhecer em gratidão, em agradecimento, todo o amor que Ele nos deu? Em outras palavras, que perguntemos o que é que Ele quer que a gente faça, mas estejamos abertos para ouvir a resposta. Nem sempre será conforme o nosso desejo, mas sempre será conforme a vontade do Pai. E que seja feita então a vontade dEle.
porque Ele é a vontade soberana e sublime e Ele não quer nada além da nossa própria felicidade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz e serenidade e nos dê força para continuar hoje e sempre fazendo bem.